Imagine um lugar onde o silêncio não traz paz, mas sim um desconforto quase físico. Um lugar onde a história parece ter sido interrompida, não pelo tempo, mas por algo mais sombrio. Agora me diga, você teria coragem de caminhar sozinho à noite por um cemitério abandonado onde túmulos foram violados e ossos humanos encontrados dispostos em padrões inexplicáveis? No interior da Inglaterra, longe dos grandes centros e cercado por campos aparentemente tranquilos, existe um lugar que carrega exatamente esse tipo de energia. Estamos falando da Igreja de Santa Maria de Clophill, um lugar que, à primeira vista, parece apenas mais uma ruína histórica esquecida pelo tempo. Mas basta olhar um pouco mais de perto para perceber que há algo profundamente errado ali. Durante décadas, essa antiga igreja foi palco de acontecimentos perturbadores que desafiam explicações simples. Não estamos falando apenas de lendas ou histórias exageradas. Há registros reais, investigações policiais e testemunhos que transformaram esse lugar em um dos cenários mais controversos envolvendo o ocultismo na história recente da Inglaterra. Tudo começou a ganhar notoriedade na década de 60, quando um evento chocante trouxe atenção nacional para Clophill. Um túmulo foi violado, ossos humanos foram retirados, e o que foi encontrado no local não parecia obra de vandalismo comum, mas sim algo ritualístico, meticulosamente organizado, como se alguém estivesse tentando realizar algum tipo de cerimônia proibida. A partir daí, relatos começaram a surgir. Pessoas afirmavam ver figuras se movendo durante a madrugada. Luzes inexplicáveis apareciam entre as ruínas. E o mais inquietante, testemunhas diziam ouvir cânticos em latim ecoando no meio da noite, acompanhados por o que pareciam ser rituais realizados por grupos desconhecidos. Mas será que tudo isso foi apenas fruto de histeria coletiva? Um reflexo de uma época marcada pelo medo do oculto e pela influência da cultura popular? Ou será que algo mais profundo, e talvez mais perigoso, realmente aconteceu naquele lugar? Hoje, a igreja de Clophill continua de pé, ou pelo menos o que restou dela. Suas ruínas silenciosas atraem curiosos, investigadores paranormais e até mesmo aqueles que buscam sentir, na própria pele, a atmosfera pesada que envolve o local. Mas há um detalhe importante. Visitas são restritas após o pôr do sol. E isso, por si só, já levanta uma pergunta inquietante. O que exatamente ainda acontece ali quando ninguém está olhando? Neste vídeo, você vai mergulhar em uma história real, perturbadora e cheia de camadas, envolvendo profanação de túmulos, possíveis rituais ocultistas, tragédias pessoais e relatos sobrenaturais que persistem até hoje. E no final, talvez você perceba que o verdadeiro terror não está apenas nas lendas, mas nas pessoas que passaram por esse lugar. Então, apague as luzes, aumente o volume e tente não olhar para trás. Antes de mergulharmos nos acontecimentos mais perturbadores dessa história, é essencial entender o cenário onde tudo isso aconteceu. Porque, em muitos casos como esse, o próprio lugar já parece carregar uma presença, algo difícil de explicar, mas impossível de ignorar. A Igreja de Santa Maria de Clophill está localizada em uma área rural do condado de Bedfordshire, na Inglaterra. Diferente das igrejas tradicionais que costumam ocupar o centro das vilas, essa foi construída em um ponto elevado, afastada da comunidade, quase como se tivesse sido propositalmente isolada desde o início. Hoje, o que resta dela são ruínas de pedra desgastadas pelo tempo. Parte da estrutura original foi destruída e o que sobreviveu parece resistir mais por teimosia do que por preservação. Paredes incompletas, janelas vazias e um terreno irregular formam um cenário que, mesmo durante o dia, já transmite uma sensação de abandono profundo. Mas é ao atardecer que o local realmente muda. Conforme a luz natural desaparece, as sombras começam a dominar o espaço de forma inquietante.
O vento atravessa as estruturas abertas, produzindo sons que lembram sussurros, e ao redor da igreja, espalhado pelo terreno, está o antigo cemitério, com lápides antigas, muitas delas tortas, quebradas ou parcialmente engolidas pela vegetação. Esse cemitério não é apenas um detalhe, ele é parte central da atmosfera do lugar. Durante anos, mesmo depois do abandono da igreja, os enterros continuaram ali, criando uma sobreposição de histórias, vidas e mortes que parecem se acumular no mesmo espaço. É como se o local tivesse se tornado um ponto de convergência entre o passado e algo mais difícil de definir. Outro fator que chama a atenção é o isolamento. Não há grande movimentação ao redor, especialmente à noite. Isso cria um ambiente perfeito para que qualquer atividade, seja comum ou não, aconteça sem testemunhas. E foi exatamente esse isolamento que, décadas depois, contribuiu para que eventos estranhos começassem a acontecer sem explicação imediata. Moradores da região, ao longo dos anos, passaram a descrever a área como pesada. Alguns evitavam atravessar o caminho que leva até a igreja após o pôr do sol. Outros relatavam uma sensação constante de estarem sendo observados, mesmo quando não havia ninguém por perto. Pode parecer subjetivo, mas esse tipo de percepção se repetiu com frequência suficiente para se tornar parte da reputação do local. Com o passar do tempo, a igreja de Clophill não deixou de ser apenas uma construção abandonada. Ela passou a ser vista como um ponto de inquietação, um lugar onde o natural e o inexplicável parecem se misturar de forma desconfortável. E talvez seja exatamente isso que torna tudo ainda mais perturbador. Antes mesmo de qualquer incidente documentado, antes das manchetes e das investigações, o local já parecia errado, como se estivesse apenas esperando que algo acontecesse. E quando finalmente aconteceu, ninguém estava preparado para o que seria encontrado ali. Para entender por que a igreja de Santa Maria de Clophill carrega uma atmosfera tão pesada, é preciso voltar muitos séculos no tempo, até um período em que a fé moldava não apenas a vida das pessoas, mas também o espaço físico ao seu redor. Acredita-se que a igreja original tenha sido construída por volta do ano de 1350, durante a Idade Média. Naquele contexto, igrejas não eram apenas locais de culto religioso, elas eram o centro espiritual e social das comunidades. Era ali que as pessoas buscavam proteção divina, realizavam cerimônias importantes e, principalmente, enterravam seus mortos, acreditando que a proximidade com o sagrado garantiria descanso eterno às almas. Mas há um detalhe curioso desde o início: a localização da igreja. Diferente do padrão mais comum, em que igrejas eram construídas no coração das vilas, a igreja de Clophill foi erguida em uma colina, afastada da área habitada. Esse tipo de escolha levanta questionamentos até hoje. Alguns historiadores sugerem que a posição elevada tinha um significado simbólico, um ponto mais próximo do céu. Outros acreditam que pode ter sido uma decisão prática, relacionada a terrenos disponíveis ou questões estruturais da época. Ainda assim, o isolamento sempre foi uma característica marcante do local. Durante séculos, a igreja funcionou normalmente, servindo a população local. Gerações inteiras passaram por aquele espaço, batismos, casamentos, funerais. Cada evento deixava uma marca invisível, uma espécie de memória acumulada que, com o tempo, transformou o local em um verdadeiro arquivo silencioso da vida humana. O cemitério ao redor começou a se expandir, recebendo corpos ao longo de centenas de anos. E, como era comum na época, os registros não eram detalhados como hoje. Muitas sepulturas ficaram sem identificação clara e histórias pessoais acabaram se perdendo com o tempo. Isso contribuiu para que o local adquirisse uma aura ainda mais enigmática. Outro ponto relevante é o período histórico em que a igreja foi construída. O século XIV foi marcado por eventos traumáticos na Europa, como epidemias, especialmente a peste negra, guerras e crises religiosas.
Lugares como essa igreja frequentemente se tornavam palco de sofrimento coletivo, luto e medo. E embora não existam registros específicos ligando Clófil diretamente a grandes tragédias, é praticamente inevitável que o local tenha sido impactado por esse contexto mais amplo. Com o passar dos séculos, mudanças sociais e estruturais começaram a afetar a utilidade da igreja. O crescimento da vila, a necessidade de maior acessibilidade e o aumento da população tornaram aquela construção isolada cada vez menos prática para uso diário. Mas naquele momento, ninguém poderia prever que o verdadeiro destino daquele lugar não seria o esquecimento, e sim algo muito mais inquietante. Porque, embora a igreja tenha sido criada como um espaço de fé, proteção e descanso eterno, o que viria depois faria com que ela fosse associada a exatamente o oposto. E tudo começou quando decidiram abandoná-la. Com o passar dos séculos, aquilo que um dia foi o centro espiritual da comunidade começou a se tornar um problema prático. A igreja de Santa Maria de Clófil, construída em uma colina isolada, já não atendia mais às necessidades da população local, que crescia e se reorganizava ao redor de áreas mais acessíveis. Por volta de 1843, uma decisão definitiva foi tomada. Uma nova igreja seria construída, desta vez em uma localização mais próxima da vila, facilitando o acesso dos fiéis. A antiga estrutura, que por séculos havia sido palco de cerimônias religiosas e despedidas finais, foi gradualmente deixada de lado. Mas o abandono de um lugar como esse não acontece de forma limpa ou imediata. Parte da igreja foi demolida, provavelmente com o objetivo de reaproveitar materiais ou simplesmente evitar riscos estruturais. O que restou foram fragmentos. Paredes incompletas, arcos quebrados e espaços abertos onde antes havia proteção. Aquilo que antes era um espaço sagrado começou a se transformar em algo indefinido, suspenso entre o passado e o esquecimento. Mas o cemitério, no entanto, permaneceu ativo por algum tempo. Mesmo com a nova igreja em funcionamento, muitas famílias continuaram enterrando seus mortos ao redor das antigas ruínas. Isso criou uma sobreposição incomum, um espaço abandonado, parcialmente destruído, mas ainda sendo utilizado para sepulturas. A ausência de manutenção adequada fez com que o local começasse a se deteriorar rapidamente. Com o tempo, a vegetação tomou conta da área. Lápides começaram a inclinar, algumas quebraram, outras desapareceram sobre o mato alto. Caminhos antes definidos foram sendo apagados, e o acesso ao local se tornou cada vez mais difícil, quase como se a própria natureza estivesse tentando encobrir o que havia ali. Esse processo de decadência não afetou apenas a estrutura física, mas também a percepção das pessoas. Um lugar que antes representava fé e proteção passou a ser visto como desconfortável, até mesmo evitado. O isolamento, já presente desde a construção, tornou-se ainda mais evidente. Sem a presença constante da comunidade, a igreja deixou de ser um espaço vivo e passou a existir apenas como uma lembrança que poucos queriam revisitar. E é exatamente nesse tipo de cenário que o significado de um lugar pode mudar completamente. Quando um espaço perde sua função original, ele se torna vulnerável ao tempo, ao esquecimento e até mesmo a novas interpretações. Sem vigilância, sem manutenção e sem propósito claro, a antiga igreja de Clófil se transformou em um ponto aberto, disponível para qualquer tipo de uso intencional ou não. Durante anos, nada de extraordinário foi oficialmente registrado, mas isso não significa que o local estava realmente em silêncio. Porque o abandono não apenas afastou as pessoas, ele criou as condições perfeitas para que outras presenças ou intenções começassem a ocupar aquele espaço. E foi justamente essa ausência de controle, combinada com o isolamento e a atmosfera já carregada do local, que preparou o cenário para o que viria a seguir. Algo que não apenas quebraria o silêncio, mas também mudaria para sempre a reputação da igreja.
o tipo de evento que transforma ruínas esquecidas em manchetes nacionais. Durante mais de um século após o abandono, a igreja de Santa Maria de Clófil permaneceu, em grande parte, esquecida. As ruínas existiam como um resquício do passado, um lugar evitado por alguns, ignorado por outros, mas tudo isso mudou de forma abrupta em março de 1963. Foi nesse momento que um acontecimento aparentemente simples se transformou no ponto de partida para uma das histórias mais perturbadoras ligadas ao local. 2 garotos, de apenas 12 e 13 anos, estavam andando de bicicleta pela região. Como muitos jovens da época, eles viam as ruínas como um lugar curioso, quase aventureiro, um espaço onde o desconhecido despertava mais interesse do que medo. Ao se aproximarem da antiga igreja, algo no chão chamou a atenção deles. Era um crânio humano. A descoberta, por si só, já era chocante, mas o que realmente causou inquietação foi o contexto. O crânio não parecia estar enterrado ou parcialmente exposto por ação natural. Ele estava visível, fora do lugar, como se tivesse sido colocado ali deliberadamente. Assustados, os garotos alertaram adultos da região e rapidamente o caso chegou às autoridades locais. A polícia, junto com o reverendo responsável pela paróquia, iniciou uma investigação no local. O que encontraram ao examinar a área foi muito mais perturbador do que se imaginava inicialmente. Um dos túmulos havia sido violado. A sepultura pertencia a uma mulher chamada Jane Humberstone, falecida em 1780. Ao abrir o túmulo, ficou claro que não se tratava de um simples ato de vandalismo. Os restos mortais haviam sido removidos e manipulados. Ossos estavam espalhados, mas não de forma aleatória. Eles pareciam ter sido organizados. E essa organização levantou uma hipótese inquietante. Aquilo poderia ter sido parte de algum tipo de ritual. Durante a análise do local, foram encontrados outros elementos que reforçaram essa suspeita. Havia sinais de fogo recente, restos de animais, incluindo penas e manchas que pareciam ser de sangue, e marcas no chão que sugeriam a presença de símbolos ou padrões específicos, embora nem todos tenham sido claramente identificados. A cena não correspondia ao comportamento típico de saqueadores de túmulos ou simples vandalismo juvenil. Havia intenção, havia método e, sobretudo, havia um tipo de lógica que não era imediatamente compreensível. A notícia se espalhou rapidamente. Jornais começaram a noticiar o caso, destacando o caráter inomum da descoberta. A ideia de que práticas ocultistas poderiam estar acontecendo em um antigo cemitério abandonado gerou um impacto imediato na população. O que antes era apenas um lugar esquecido passou a ser visto com desconfiança e medo. Mas talvez o aspecto mais inquietante de tudo isso seja o seguinte: ninguém foi responsabilizado de forma conclusiva. Apesar da investigação, não houve uma explicação definitiva para o que aconteceu ali. Nenhum grupo assumiu responsabilidade, nenhum suspeito foi formalmente acusado. O evento ficou registrado, mas sem respostas claras. E esse vazio de explicação acabou alimentando algo ainda mais poderoso do que o próprio incidente: a imaginação coletiva. Porque a partir daquele momento, Clófil deixou de ser apenas um local abandonado com um passado antigo. Ele passou a ser um lugar onde algo havia acontecido. E talvez, mais preocupante ainda, onde algo poderia voltar a acontecer. O que começou como uma descoberta inquietante, um crânio encontrado por acaso, rapidamente evoluiu para algo muito mais perturbador. À medida que a investigação avançava na igreja de Santa Maria de Clófil, ficava cada vez mais claro que aquele não era um caso isolado ou um simples ato de vandalismo. A violação do túmulo de Jane Humberstone revelou uma cena que desafiava explicações convencionais. Quando os investigadores examinaram o interior da sepultura, perceberam que os restos mortais não estavam apenas deslocados, eles haviam sido removidos com cuidado e, posteriormente, reorganizados fora do túmulo. Ossos longos, fragmentos do esqueleto e o próprio crânio pareciam ter sido posicionados de maneira intencional, formando padrões que sugeriam algum tipo de estrutura simbólica. É isso que diferencia esse caso de outros episódios de profanação.
Normalmente, quando túmulos são violados, há sinais claros de desordem. Objetos roubados, restos espalhados de forma caótica, destruição sem propósito definido. Mas em Clófio, o que se observava era o oposto. Havia um certo controle na forma como tudo foi feito, como se quem realizou aquilo estivesse seguindo alguma regra ou ritual. E os indícios não paravam por aí. Ao redor da área foram encontrados elementos adicionais que aumentaram ainda mais o grau de estranheza da situação. Restos de animais estavam presentes, incluindo penas e manchas que pareciam ser de sangue, e marcas no chão que sugeriam a presença de símbolos ou padrões específicos, embora nem todos tenham sido claramente identificados. A cena não correspondia ao comportamento típico de saqueadores de túmulos ou simples vandalismo juvenil. Havia intenção, havia método, e, sobretudo, havia um tipo de lógica que não era imediatamente compreensível. Mas essa hipótese trouxe consigo um novo problema. Quem estaria por trás de tudo isso? Não havia testemunhas diretas do ato. Nenhum grupo foi flagrado no momento da profanação. E apesar dos esforços da polícia, nenhuma evidência conclusiva levou a suspeitos específicos. Isso abriu espaço para diferentes interpretações. Alguns acreditavam que jovens da região poderiam estar envolvidos, motivados por curiosidade ou influência cultural. Outros sugeriam a presença de grupos organizados, talvez interessados em práticas esotéricas ou experimentações ritualísticas. E havia ainda aqueles que viam no ocorrido algo mais profundo, como se o local tivesse sido escolhido por razões que iam além da lógica comum. Independentemente da explicação, uma coisa se tornou evidente. O cemitério de Clófio havia deixado de ser apenas um espaço de descanso para os mortos. Ele havia sido transformado em cenário de intervenção humana ativa e perturbadora. Esse episódio marcou uma mudança definitiva na forma como o local era percebido. Não se tratava mais apenas de ruínas antigas ou de um cemitério abandonado. Havia evidências concretas de que algo havia sido feito ali. Algo deliberado, planejado e difícil de explicar. E talvez o mais inquietante de tudo isso seja pensar que para que aquilo acontecesse, alguém precisou estar presente no local, durante a noite, em silêncio, manipulando restos humanos com um propósito que nunca foi totalmente revelado. O que levanta uma pergunta inevitável. Aquilo foi um evento isolado ou apenas parte de algo maior que nunca chegou a ser descoberto? Após a descoberta perturbadora na igreja de Santa Maria de Clófio, o caso deixou de ser apenas uma investigação local e começou a ganhar proporções muito maiores. O que antes parecia um evento isolado passou a ser interpretado dentro de um contexto mais amplo. Um contexto marcado por medo, especulação e uma crescente obsessão cultural pelo ocultismo. Estamos falando da década de 1960. Esse período foi ao mesmo tempo de transformação social e de intensificação de certos temores coletivos. A cultura popular começou a explorar temas ligados ao sobrenatural, à bruxaria e a forças consideradas proibidas. Livros, filmes e até mesmo movimentos musicais passaram a flertar com símbolos e narrativas que até então eram vistos como tabu. Nesse cenário, o que aconteceu em Clófio encontrou terreno fértil para ser reinterpretado. A ideia de que rituais ocultistas poderiam estar sendo realizados em um cemitério abandonado não parecia mais absurda para muitas pessoas. Pelo contrário, ela se encaixava perfeitamente em um clima de crescente desconfiança em relação ao desconhecido. O incidente do túmulo violado começou a ser visto não apenas como um crime, mas como um possível indício de algo mais organizado e mais perigoso. Foi assim que surgiu o chamado pânico satânico em torno do local. Moradores da região passaram a relatar comportamentos estranhos. Luzes eram vistas à distância durante a noite. Sons incomuns, como cânticos ou vozes indistintas, começaram a ser mencionados em conversas locais. Embora nem todos esses relatos pudessem ser verificados, o volume e a frequência com que surgiam contribuíram para consolidar uma atmosfera de medo. A igreja, que já era evitada por seu estado de abandono, passou a ser associada diretamente a práticas malignas. E aqui entra um elemento importante: a interpretação.
Em muitos casos, eventos ambíguos começaram a ser automaticamente ligados ao ocultismo. Qualquer atividade noturna, qualquer presença incomum no local, qualquer ruído fora do padrão, tudo passou a ser visto sob a lente do medo. Isso não significa que nada estivesse acontecendo, mas sim que a forma como os acontecimentos eram percebidos mudou drasticamente. Ao mesmo tempo, autoridades e membros da igreja local tentavam entender o que estava de fato acontecendo. Algumas explicações mais racionais foram consideradas, como a possibilidade de grupos de jovens utilizando o local para encontros ou experimentos provocativas. A ideia de estudantes universitários explorando temas ocultos por curiosidade também foi levantada. Mas essas hipóteses não eram suficientes para acalmar a população. O problema é que uma vez que o medo se instala, ele tende a se alimentar de si mesmo. A ausência de respostas claras sobre o incidente inicial abriu espaço para que novas narrativas surgissem, muitas delas baseadas mais em percepção do que em evidência concreta. Clófio deixou de ser apenas um lugar físico. Ele se tornou um símbolo. Um símbolo de algo que não podia ser completamente explicado, mas que parecia representar uma ameaça invisível. E, como acontece em muitos casos assim, a linha entre o que era real e o que era imaginado começou a se tornar cada vez mais difícil de identificar. No fim das contas, o pânico satânico não foi causado apenas pelo que aconteceu, mas também pela forma como as pessoas passaram a interpretar aquilo. E isso preparou o terreno para o próximo estágio dessa história, onde relatos deixariam de ser apenas rumores e começariam a descrever cenas muito mais específicas e inquietantes. Com o avanço do pânico em torno da igreja de Santa Maria de Clófio, os relatos deixaram de ser vagos ou genéricos e passaram a assumir um nível de detalhe muito mais inquietante. Já não se tratava apenas de luzes à distância ou sons indefinidos. Algumas testemunhas começaram a descrever cenas específicas e profundamente perturbadoras. Segundo moradores da região, atividades incomuns passaram a ocorrer durante a madrugada, principalmente em noites sem lua ou com pouca visibilidade. Pessoas afirmavam ter visto grupos se reunindo nas proximidades das ruínas, sempre em horários em que o local deveria estar completamente vazio. O mais chocante, porém, não era apenas a presença desses grupos, mas o comportamento que eles demonstravam. Alguns relatos descrevem indivíduos vestidos de roupas escuras, enquanto outros afirmam que certas pessoas estavam completamente nuas. Em meio às ruínas e ao cemitério, fogueiras eram acesas, criando uma iluminação instável que projetava sombras distorcidas nas paredes quebradas da antiga igreja. Esse tipo de cenário por si só já seria suficiente para causar desconforto, mas o que vinha a seguir tornava tudo ainda mais difícil de ignorar. Testemunhas alegavam ouvir cânticos, e não cânticos comuns. Havia menções a entonações em latim, repetitivas, quase como mantras. Em alguns casos, os relatos indicam que esses sons eram acompanhados por movimentos coordenados, pessoas andando em círculos, gesticulando ou dançando ao redor das fogueiras. Esses elementos, quando combinados, reforçavam a percepção de que aquilo poderia ser algum tipo de ritual. Mas, novamente, surge a questão central. O que exatamente estava acontecendo ali? Uma das hipóteses mais discutidas na época era a de que estudantes universitários estariam utilizando o local para encenações ou experimentações. A década de 60 foi marcada por uma quebra de padrões sociais e por uma busca por experiências fora do convencional. O interesse por ocultismo, simbologia e práticas alternativas fazia parte desse contexto cultural. Nessa perspectiva, os eventos em Clófio poderiam ser interpretados como uma forma de provocação, ou até mesmo como um tipo de performance, sem necessariamente envolver crença real nas práticas. No entanto, essa explicação não convencia a todos. Para muitos moradores, o que estava sendo visto e ouvido ultrapassava o limite da encenação. Havia uma sensação de intensidade, de envolvimento genuíno por parte dos participantes. E, mais importante, havia uma continuidade nos relatos. Não era um evento isolado, mas sim algo que parecia se repetir ao longo do tempo. Outro ponto que aumentava a inquietação era a dificuldade de confirmação.
Poucas pessoas conseguiam se aproximar o suficiente para observar diretamente o que acontecia. O isolamento do local, combinado com o horário das supostas atividades, dificultava qualquer tipo de verificação mais precisa. Isso criava um ciclo. Relatos surgiam, geravam medo, mas não eram facilmente comprovados, o que, por sua vez, alimentava ainda mais a especulação. Enquanto isso, a reputação da igreja continuava a deteriorar-se. O que antes era um lugar abandonado com um passado estranho, agora era visto como um possível ponto de encontro para práticas obscuras. Mesmo aqueles que nunca presenciaram nada diretamente começaram a evitar completamente a área, especialmente durante a noite. E talvez esse seja o aspecto mais relevante dessa fase da história. Porque em Clófil não era mais necessário ver algo com os próprios olhos para sentir que havia algo errado acontecendo ali. Bastava saber o que diziam. E a partir desse ponto, o medo deixou de ser apenas uma reação e passou a fazer parte da própria identidade do lugar. Em meio a todos os acontecimentos estranhos envolvendo a igreja de Santa Maria de Clófel, uma figura se destaca como central, não apenas por sua posição na comunidade, mas pela forma como sua própria história pessoal se entrelaça com o mistério, o reverendo Leslie Barker. Barker não era apenas um líder religioso local. Ele era, de certa forma, o responsável por tentar compreender e conter tudo o que estava acontecendo. Mas, ao olhar mais de perto para sua vida, fica evidente que ele carregava muito mais do que apenas essa responsabilidade. Antes mesmo dos eventos em Clófil ganharem notoriedade, Barker já havia enfrentado tragédias profundas. Sua esposa faleceu por suicídio, um acontecimento que, por si só, já tem um impacto devastador. Como se isso não fosse suficiente, ele também perdeu sua filha em um acidente de carro. Essas perdas sucessivas não apenas marcaram sua vida pessoal, mas também influenciaram sua forma de enxergar o mundo, especialmente no que diz respeito à fé, ao sofrimento e à presença do mal. Quando os incidentes começaram a surgir na igreja abandonada, Barker não reagiu como alguém distante ou meramente institucional, ele se envolveu diretamente. Relatos indicam que o reverendo Barker passou a realizar vigílias no local, muitas vezes sozinho, durante a noite. Em algumas ocasiões, essas vigílias duravam dias. A intenção, ao que tudo indica, era proteger o espaço, impedir que novas profanações ocorressem e, talvez, confrontar aquilo que ele acreditava estar por trás dos eventos. Essa postura levanta uma interpretação importante. Para alguns, Barker era um homem profundamente comprometido com sua fé, disposto a enfrentar o desconhecido para preservar um local sagrado. Para outros, entretanto, seu comportamento começava a parecer excessivo, quase obsessivo. E é justamente aí que a narrativa se torna mais complexa. Com o passar do tempo, surgiram relatos que colocavam o próprio reverendo sob uma luz diferente. Após sua aposentadoria, começaram a circular histórias de que Barker teria desenvolvido um comportamento incomum em relação aos restos mortais encontrados em Clófel, especialmente os ossos de Jane Humberstone. Segundo essas alegações, Barker teria mantido consigo esses restos por um período prolongado, chegando até a mostrá-los em ambientes públicos como pubs da região. Há versões ainda mais extremas que sugerem que ele os exibia em troca de bebida, embora esse tipo de detalhe seja difícil de verificar com precisão. Essas histórias nunca foram totalmente confirmadas, mas também nunca desapareceram completamente. E isso levanta uma questão delicada. Até que ponto o envolvimento constante com eventos perturbadores pode afetar a mente de alguém? No caso de Barker, estamos falando de uma pessoa que já carregava traumas pessoais significativos e que, de repente, se viu no centro de uma situação carregada de simbolismo, medo e possível prática ritualística. A linha entre vigilância e obsessão pode se tornar muito tênue em um contexto como esse. No fim das contas, o reverendo Leslie Barker permanece como uma figura ambígua dentro dessa história. Ele foi um protetor ou alguém que se deixou consumir pelo próprio mistério que tentava enfrentar? Talvez nunca haja uma resposta definitiva, mas uma coisa é certa: sua presença em Clófel não apenas influenciou os acontecimentos, ela se tornou parte inseparável deles.
Com o passar do tempo, a história da Igreja de Santa Maria de Clofel deixou de ser composta apenas por fatos documentados e passou a incorporar uma camada muito mais difícil de analisar: as teorias controversas. E entre todas elas, uma das mais inquietantes envolve justamente a figura que, até então, era vista como um protetor do local, o reverendo Leslie Barker. Até certo ponto, Barker era percebido como alguém que tentava conter o que estava acontecendo. Suas vigílias solitárias, sua preocupação com a preservação do espaço e sua reação aos eventos reforçavam essa imagem. No entanto, à medida que os anos passaram e novas histórias começaram a circular, essa percepção começou a se fragmentar. A teoria mais polêmica sugere que o próprio reverendo pode ter desenvolvido uma relação incomum e possivelmente perturbadora com os restos mortais envolvidos no caso. Após sua aposentadoria, relatos começaram a circular indicando que ele teria mantido consigo os ossos de Jane Humberstone, a mesma mulher cujo túmulo foi violado em 1963. Segundo essas alegações, Barker não apenas guardava esses restos, mas também os exibia ocasionalmente em ambientes públicos, como pubs da região. Esse comportamento, se verdadeiro, levanta uma série de questionamentos. Primeiro, por que um líder religioso manteria posse de restos humanos fora de um contexto oficial ou cerimonial? Segundo, qual seria a motivação para exibi-los? E, talvez o mais importante, isso indicaria apenas um estado psicológico fragilizado ou algo mais difícil de explicar? É fundamental considerar que essas informações nunca foram comprovadas de maneira definitiva. Não há registros oficiais detalhados que confirmem esse comportamento de maneira definitiva. Ainda assim, o fato de essas histórias terem persistido ao longo do tempo, sendo repetidas em diferentes relatos, faz com que elas não possam ser simplesmente ignoradas. Ao analisar essa teoria, é necessário levar em conta o contexto emocional e psicológico de Barker. Estamos falando de alguém que enfrentou perdas pessoais profundas e que, posteriormente, se envolveu intensamente com um ambiente carregado de simbolismo, morte e possíveis práticas perturbadoras. A exposição constante a esse tipo de cenário pode ter afetado sua percepção da realidade, sua relação com o sagrado e até mesmo seus limites pessoais. Mas há também uma interpretação mais inquietante. E se Barker não fosse apenas um observador ou protetor, mas alguém que de alguma forma se tornou parte ativa daquilo que estava acontecendo? Essa possibilidade nunca foi comprovada, mas também nunca foi completamente descartada. Em histórias como essa, onde há lacunas na investigação e ausência de respostas definitivas, o espaço para a especulação permanece aberto. O que torna essa teoria particularmente desconfortável é o fato de que ela inverte completamente a lógica inicial da narrativa. A figura que deveria representar ordem, fé e proteção passa a ser vista sob uma ótica de dúvida, como se estivesse conectada ao próprio mistério que tentava combater. No fim das contas, a teoria Barker não oferece respostas claras. Ela levanta perguntas. E talvez esse seja o aspecto mais desconfortável de toda essa história. Não é apenas o que aconteceu em Clofel que causa inquietação, mas a possibilidade de que algumas das pessoas envolvidas possam ter sido muito mais do que aparentavam. Porque, em certos casos, o verdadeiro enigma não está no local, mas sim em quem esteve dentro dele. Depois de tudo que vimos, a história, o abandono, os eventos perturbadores e as lendas que continuam circulando, a Igreja de Santa Maria de Clofel deixa de ser apenas um local específico na Inglaterra e passa a representar algo maior. Algo que vai além de ruínas, investigações ou relatos isolados. Ela se torna uma pergunta. Porque, no fim das contas, o que realmente aconteceu em Clofel? Essa é uma questão que permanece em aberto. Existem fatos concretos, um túmulo violado, ossos manipulados, investigações realizadas. Existem também relatos, alguns mais confiáveis, outros nem tanto, descrevendo rituais, presenças e comportamentos incomuns. E entre esses dois extremos existe um espaço preenchido por interpretações. Uma das formas mais diretas de encarar essa história é vê-la como um reflexo do comportamento humano.
O isolamento do local, o abandono ao longo do tempo e a ausência de vigilância criaram condições ideais para que pessoas utilizassem aquele espaço de maneiras não convencionais. Sob essa perspectiva, os eventos poderiam ser explicados por ações humanas, motivadas por curiosidade, provocação, crença ou até desequilíbrio psicológico. Mas essa explicação, embora plausível, não encerra o assunto. Porque há elementos que continuam difíceis de encaixar em uma narrativa puramente racional. A organização dos ossos, a repetição de certos relatos ao longo dos anos, a persistência de uma atmosfera descrita de forma semelhante por diferentes pessoas, tudo isso levanta dúvidas. E é justamente nessa zona de incerteza que o caso de Clofield se sustenta. Talvez o mais inquietante não seja a possibilidade de algo sobrenatural, mas sim o fato de que não temos uma resposta definitiva. O desconhecido nesse contexto se torna mais perturbador do que qualquer explicação concreta poderia ser. Outro ponto que merece reflexão é o papel da percepção. A partir do momento em que um local ganha uma reputação, essa reputação passa a influenciar diretamente a forma como ele é experimentado. Pessoas chegam até Clofield já esperando sentir algo, já carregando consigo as histórias que ouviram. Isso não invalida suas experiências, mas mostra como realidade e expectativa podem se misturar de maneira complexa. Então, o que Clofield realmente representa? Para alguns, é apenas um exemplo de como o medo coletivo pode transformar eventos isolados em algo muito maior. Para outros, é um local onde forças desconhecidas podem ter se manifestado ou ainda se manifestam. E há também aqueles que preferem não tirar conclusões definitivas, aceitando que certas histórias simplesmente não podem ser completamente explicadas. Talvez essa seja a resposta mais honesta. Nem tudo precisa ser resolvido. Alguns lugares existem exatamente para nos lembrar disso, de que há limites para o que conseguimos entender, controlar ou interpretar. E que, às vezes, o mais desconfortável não é o que sabemos, mas sim o que permanece em aberto. Agora eu quero saber de você. Se você estivesse diante das ruínas de Clofield, sozinho, no silêncio da noite, qual seria a sua interpretação? Você veria apenas um local abandonado com um passado estranho ou sentiria que há algo mais ali? Deixe a sua opinião nos comentários. E claro, se você gosta de histórias como essa, onde realidade e mistério se encontram, vale a pena continuar explorando, porque assim como Clofield, existem muitos outros lugares pelo mundo onde a linha entre o explicável e o inexplicável ainda não foi completamente definida.